Se assentem, meus irmãos, por gentileza. Uma boa tarde a todos. Que a paz de Jesus também esteja no coração de vocês. Podem tomar aí o lugar de vocês para a gente refletir sobre a palavra de Deus. Quero também cumprimentar os meus irmãos de casa, que é uma alegria muito grande poder ter vocês participando com a gente no modo online. Esse é o nosso segundo culto desse dia. Como já temos informado de forma exaustiva, estamos realizando 2 cultos aos sábados. Nós temos um público que costuma vir pela manhã, outro público que costuma vir à tarde, algumas pessoas que vêm nos 2 horários. Tem gente, eu já percebi na nossa plataforma digital, que esteve com a gente hoje de manhã, é uma família inteira, que agora está cultuando a gente. Mesmo sabendo que o repertório musical, o repertório litúrgico é o mesmo, estão entendendo que precisam novamente ser edificados com essa palavra que foi pregada de manhã e vai ser pregada agora. Eu queria pedir a vocês, tanto de casa como os que estão aqui, por favor, feche seus olhos. Eu vou orar para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu suplico ao teu Espírito Santo que se revele entre nós. Precisamos muito te entender. Como disse a canção, precisamos muito ser iguais a ti. Abre os nossos olhos, limpa nossos corações. Pai amado, a tua palavra, quando ministrada às nossas vidas, serve de instrumento para nos aperfeiçoar, a fim de que sejamos mais parecidos com o teu Filho Jesus. Abre, ó Deus, o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Que o Espírito Santo fale de maneira profunda com o pessoal que está aqui comigo, no ambiente presencial, e com o pessoal também que está em casa, nos assistindo e celebrando ao Senhor. Que essa palavra não produza uma mera admiração, nem muito menos um simples êxtase. Que essa palavra também produza transformação. Que essa palavra produza cura. Que essa palavra produza refrigério e, sobretudo, que essa palavra produza salvação. Em o nome de Jesus, amém. Vou fazer a leitura bíblica do livro de Mateus, capítulo 12. Vai aparecer na tela, vocês vão poder acompanhar, mas também você pode conferir na sua Bíblia manual aquilo que a gente vai ler. Eu lerei na Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra de Deus: saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhes perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Amém. Tema da mensagem de hoje: pause para proclamar. Mais uma mensagem que nos fará compreender os propósitos pelos quais Deus estabeleceu o 7º dia como o sábado do Senhor. E eu gostaria de começar essa reflexão da palavra com a seguinte pergunta: como seria o mundo se todas as pessoas fossem rigorosamente iguais a você? Imagine, Cleiton, um mundo cheio de Cleiton. Imagine, Pâmera, um mundo cheio de Pâmera. Imagine, Isabelle, um mundo cheio de Isabelle. Nesse mundo imaginário, as pessoas
teriam as mesmas prioridades, o mesmo ânimo e a mesma fé. Será que nesse mundo cheio de você, as pessoas teriam tempo para Deus? Se todas as pessoas do universo fossem iguais a você, o mundo teria tempo para Deus? As pessoas deste mundo imaginário frequentariam a igreja regularmente? Será que a igreja teria pessoas disponíveis para fazê-la funcionar? Haveria gente para limpar o ambiente onde o culto é realizado? Haveria pessoas para ficar na portaria, trabalhar nos bastidores, tocar, cantar, pregar, ou fazer outras coisas que promovem o funcionamento da igreja na terra? Se dependesse da sua disponibilidade, do seu ânimo, será que ainda existiria igreja? Se todas as pessoas, se todos os indivíduos deste mundo tivessem a sua disponibilidade, as suas desculpas, o seu ânimo, teríamos uma igreja aberta nessa tarde? Teríamos realizado o culto de manhã? Haveria a Promessa Taubaté realizando os seus cultos? Eu não sei se você sabe, eu não sei se você esqueceu, mas Deus nos pôs neste mundo para servi-lo. Quem não vive para servir a Deus, não entendeu o motivo da sua existência. Servir ao Senhor é a razão pela qual eu e você estamos nessa terra. Se eu e você não servirmos a Deus, não haverá o menor sentido da nossa permanência neste mundo. Por isso que a Bíblia chama todos os homens de servos. Você sabia que esse título é universal, aplicado pelo próprio Deus a todos os homens? Deus não chama ninguém de patrão. Deus não chama ninguém de senhor. Deus chama todas as pessoas de servos. Nós fomos colocados neste mundo para trabalharmos para Deus. Resta saber que tipo de servos eu e você somos. O sábado, assunto principal das nossas mensagens ao longo desse mês, etimologicamente sugere repouso. A ideia bíblica para o sábado tem a ver com pausa. Nós paramos, nós cessamos nossas atividades. Mas apesar do sábado ter esse sentido de repouso, a Bíblia nos ensina que Deus espera que sejamos produtivos nesse dia. Apesar do sábado ser um dia de pausa, existe uma expectativa de Deus para que você seja produtivo. Ao contrário do que muitos pensam, o sábado não é dia de inércia. Sábado não é dia de preguiça. Existem ações que não comprometem o repouso sabático e nos permitem usar o sétimo dia para abençoar outros indivíduos. A Bíblia, inclusive, nos indica que o sábado é um dia de proclamação. Eis o motivo pelo qual o tema da mensagem é essa tarde. Pause para proclamar.
porque sábado é um dia de proclamação. O episódio bíblico do homem da mão atrofiada, algumas Bíblias dizem que esse homem tinha a mão mirrada, outras Bíblias falam mão deformada, não importa. Não importa o sinônimo que a sua Bíblia dê para a enfermidade ou anomalia deste homem. Ele possuía um problema. E a história que Mateus narra a respeito da cura deste homem, no livro de Mateus capítulo 12, nos apresenta lições importantes sobre a utilização do sábado para a proclamação. E eu gostaria de desafiar você a pensar comigo. Por que o sábado é um dia de proclamação? Qual é o motivo de Deus reservar esse dia com esse propósito? A história da cura do homem da mão mirrada tem muito a nos ensinar. E o primeiro ensinamento é o seguinte: ouça-me por favor, você vai me ajudar, porque você repete quando eu disser. Afinal de contas, irmão Jonas, a repetição é didática e pedagógica. Eu falo, vocês repetem. Aos sábados devemos expressar a palavra de Deus. Muito obrigado. Nos tempos de Jesus, a guarda do sábado tinha se tornado um assunto controverso. Havia um grupo religioso chamado fariseus que interpretava esse mandamento de uma maneira equivocada. Para termos uma ideia, os fariseus criaram uma série de regras com autorização dos líderes religiosos da época a respeito do sábado. Essas regras eram tão complicadas e desproporcionais que o sábado havia se tornado um dia insuportável. O sábado dos fariseus era pesado demais para as pessoas guardarem. Era um dia de fadiga, era um dia exaustivo, era um dia cansativo. Curiosamente, aquilo que Deus havia criado para ser bênção, os homens haviam transformado em maldição. Os homens conseguiram complicar algo que Deus havia criado para abençoar suas vidas. Jesus, objetivando restaurar a vontade de Deus aos homens, por diversas vezes, falou e agiu para resgatar o verdadeiro sentido do sábado. Jesus foi tão veemente, Jesus foi tão contundente nesse propósito, que alguns desavisados e desinformados chegam a pensar que Jesus não era guardador do sábado, que Jesus falava contra esse mandamento. Mas é exatamente o contrário. Jesus falou e agiu para combater a forma errada dos fariseus guardarem o sábado, e nós, que no futuro leríamos a sua história, pudéssemos compreender o real sentido desse mandamento. Jesus deseja que você compreenda o verdadeiro sentido das suas ordens. É por isso que nos evangelhos o mestre é visto de maneira frequente, debatendo com os fariseus a respeito do sábado. Mateus 12 é um capítulo que tem esse tema. Os primeiros versículos do capítulo 12 de Mateus, Jesus precisa se explicar, porque os fariseus estavam criticando os discípulos do mestre
por terem quebrado espigas no sábado e começarem a comer. Meus amados, se você ler no Antigo Testamento, os princípios que estão relacionados ao sábado, você vai perceber que não havia nenhum pecado um discípulo quebrar uma espiga e comer no dia de sábado. Os fariseus entendiam que aquele ato violava o mandamento de Deus. Jesus precisa explicar o óbvio. Logo em seguida, Jesus, assim como você está fazendo hoje, resolve ir à sinagoga, ao lugar de ajuntamento. E quem acompanha Jesus na sinagoga? Novamente os fariseus. Meus amados, eu comentei hoje de manhã e quero reprisar essa fala. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem empolgado, não somente pela liturgia. A gente vem empolgado porque a gente vai rever irmãos que nos querem bem, irmãos que gostam de nós, irmãos que nós temos afinidade. Jesus sabia que os fariseus tentavam a todo momento apurrinhá-lo. Do ponto de vista humano, seria saudável para Jesus viver distante dos fariseus. Jesus sabia que os fariseus estariam na sinagoga, mas mesmo sabendo que os seus opositores estariam naquele lugar para apurrinhá-lo, Jesus não abriu mão de congregar no dia do Senhor. Jesus compreendia que estar na comunidade no sétimo dia era fundamental para o seu relacionamento com o Pai. Sábado é dia de congregar, e mesmo sabendo que naquele ambiente de ajuntamento, pessoas tentariam desmotivar Jesus, o Filho de Deus fez questão de participar daquele momento espiritual. O Filho de Deus foi à sinagoga. Jesus participou daquele momento, aquele momento de ajuntamento com outras pessoas da mesma fé. E durante a programação lá na sinagoga, a Bíblia diz que os fariseus fazem uma pergunta maliciosa para Jesus. É isso mesmo. Perguntas cujo objetivo não era uma simples curiosidade. Eles perguntam a Jesus para ter motivos para acusá-lo. Eram perguntas perversas. Perguntas que tinham pegadinhas. Perguntam a Jesus a respeito do seu posicionamento em relação ao sábado. A forma como Jesus respondeu essa pergunta, porque os fariseus perguntaram: é lícito curar alguém dia de sábado? A resposta de Jesus é de muita relevância para a nossa compreensão. Mas antes de falar dessa resposta, eu queria destacar uma outra pessoa que estava na sinagoga, que o texto faz questão de mencioná-la. O homem da mão atrofiada. Jesus estava prestes a responder uma pergunta dos fariseus, e em meio a essa circunstância, um homem da mão atrofiada estava naquele mesmo lugar. Talvez essa informação passasse despercebida se não houvesse um contexto social da época. Hoje eu e vocês estamos acostumados com uma política de inclusão para os portadores de necessidades especiais. Nosso palco contém uma rampa. Existe um espaço aqui no nosso templo reservado para cadeirantes. Mas naquela época, portadores de deficiências físicas eram párias da sociedade. Eram considerados uma maldição. Eles não eram bem-vindos no local de ajuntamento.
O homem da mão atrofiada estava no lugar cujas pessoas o desprezavam. Que lição maravilhosa, irmãos! Quantas vezes eu e você tentamos encontrar desculpas para não participar do ajuntamento? Quantas vezes eu e você deixamos de frequentar um ambiente espiritual sob pretextos variados? O homem da mão atrofiada entende que estar na presença de Deus era fundamental para a sua fé. E mesmo que isto lhe custasse o desprezo, o desdém, a exclusão das pessoas que estavam na sinagoga, ele fez questão de participar daquele momento. Ele fez questão de participar do ajuntamento. Ele fez questão de congregar, porque entendia que sábado é dia de congregar. Meus amados, aquele homem se tornou objeto da discussão dos fariseus com Jesus, porque os fariseus sabiam que Jesus tinha o hábito de curar doentes. E eles perguntam a Jesus se era correto curar no sábado. Provavelmente estavam imaginando que Jesus curaria aquele homem. Estavam naquele momento tentando encontrar um motivo para acusar Jesus. Meus amados, Jesus não ficou irritado com a pergunta que lhe foi feita. Fala sério, existem perguntas que nos irritam, não é verdade? Você nunca ficou irritado com uma pergunta que lhe fizeram? Tem gente que fica irritada com perguntas cujas respostas são óbvias. Puxa vida, olha que pergunta o Luriel me fez. Será que ele não sabe a resposta? Tem gente que fica irritada com perguntas retóricas, aquelas perguntas que não precisam de respostas. Existem pessoas que se irritam com perguntas irônicas. Alguma vez você já se irritou com perguntas? A Bíblia nos dá a entender que Jesus não ficou irritado. Jesus aproveitou a oportunidade. Jesus aproveitou a má intenção dos seus adversários para abrir as Escrituras e ensinar a respeito do sábado do Senhor. Jesus, inclusive, fez menção à possibilidade de uma ovelha cair no buraco. Jesus estava dizendo que era muito comum as pessoas salvarem animais no dia de sábado. E Jesus aproveita para dizer que a vida humana é mais importante que a vida dos animais. Jesus conclui o seu ensinamento dizendo: é lícito fazer bem no dia de sábado. Jesus está nos dando uma explicação sobre o quarto mandamento. Sábado é dia de ajudar as pessoas. Sábado é dia de ensinar a palavra. Jesus está utilizando o sábado para proclamar o evangelho. Eu e você temos que aproveitar o dia de sábado para ensinar as pessoas a respeito da vontade de Deus. A gente passa a semana falando de tanta coisa. O brasileiro é perito em muitos assuntos. Nós somos autodidatas por natureza. Quando o assunto é política, cada um tem sua verdade. Para aqueles que gostam de futebol, cada um tem sua verdade. Nós damos nossas explicações, defendemos nossos posicionamentos. Mas no dia de sábado a gente precisa fazer uma reflexão. Estamos defendendo? Estamos argumentando? Estamos nos posicionando a respeito da palavra de Deus? Estamos aproveitando as oportunidades que temos quando conversamos com as pessoas para falar do amor de Deus para elas? Daqui a pouco estamos finalizando o sábado termina no pôr do sol. O sábado começou no pôr do sol da sexta-feira. De ontem para hoje, para quantas pessoas você falou do amor de Deus?
Será que você não teve a oportunidade de conversar com alguém e perdeu a oportunidade de abrir sua boca e ensinar o evangelho? Será que você não conversou com alguém por meio do WhatsApp e falou a respeito de tanta coisa, mas deixou de falar sobre o amor de Deus? O sábado é um dia de ensinar a vontade de Deus às pessoas. Sábado é um dia de levar pessoas ao culto. Temos culto de manhã e à tarde. Será que você se esforçou para trazer alguém no culto da manhã ou no culto da tarde? Você que me assiste, será que você compartilhou esse link com alguém que não conhece a palavra de Deus, para que fosse abençoado como você está sendo abençoado agora? Sábado é dia de orar pelos aflitos, de orar por aqueles que são carentes de uma provisão de Deus. Sábado é o dia de conduzir pessoas à presença do Senhor, porque sábado é dia de proclamação. Mas há uma segunda lição que eu aprendo com Jesus e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu falo, vocês repetem, por gentileza. Aos sábados devemos oferecer nossos dons para o reino de Deus. Após Jesus pregar a palavra e conceituar o sábado para os fariseus, a Bíblia diz que Jesus dá dignidade ao homem da mão atrofiada. Essa passagem bíblica ela é repetida em outros evangelhos. E quando a gente faz uma análise do que estava acontecendo na sinagoga, a gente descobre que o homem da mão mirrada, da mão atrofiada, ele estava numa posição excluída da sinagoga. Jesus o chama para o meio da sinagoga. Jesus dá àquele homem a dignidade que ele precisava. Jesus o chama. Jesus o ordena para que estendesse a sua mão. Jesus cura a sua enfermidade. Imagina a cena num culto como esse. Jesus chamando uma pessoa com uma anomalia num dos seus braços. Uma pessoa que não conseguia movimentar a sua mão. E Jesus em alto e bom som diz: estenda a sua mão. E naquele exato momento, aquele homem é curado. Além do milagre, as pessoas descobrem ou percebem que Jesus Cristo possuía o dom de cura. Por diversas vezes Jesus orava e os enfermos eram curados. Eu gostaria de utilizar essa informação da Bíblia para perguntar a você quais foram os dons que Deus lhe deu. Jesus demonstra o dom de cura nessa passagem bíblica. Quais são os dons que Deus lhe deu? Quais são as suas capacidades? Todavia, a pergunta principal não é essa. A pergunta principal é a seguinte: como você utiliza o seu dom? Jesus, no sábado, utiliza o dom para trabalhar no reino de Deus. Sábado é um dia de trabalho espiritual. Os teus dons precisam ser doados para o reino de Deus. Nós passamos a semana inteira utilizando nossos dons para ganhar dinheiro. Não há nenhum pecado nisso. O pecado consiste em entendermos que o dom foi nos dado apenas para o nosso sustento. Deus não deu o dom a você apenas para você ganhar dinheiro, ou para você ser amigo de outras pessoas, porque os dons atraem amizades também. Deus te deu dons para você trabalhar no reino dele. Jesus usa o seu dom para trabalhar no reino de Deus. Sábado é dia de ofertar nossos dons e talentos para a obra do Senhor. Quanto do seu tempo aos sábados você está oferecendo para a igreja funcionar? Por que eu estou falando de igreja? Porque na Bíblia a igreja é o projeto de Deus na terra.
Os crentes recebem dons para ajudar a igreja no cumprimento da sua missão. Você está colocando os seus dons e os seus talentos à disposição do reino de Deus? Você sabia que quando Deus olha para nós numa congregação, Deus não nos vê como meros espectadores? Você acha que Deus te vê como cliente? Você não é um consumidor da fé. Essa não é a imagem que Deus tem de você. Você não está aqui para ser servido. Jesus nos ensinou que o maior não é aquele que é servido, mas sim aquele que serve. O Filho do Homem veio à terra não para ser servido, mas para servir. A nossa participação na igreja precisa ser muito bem compreendida. Nós não somos consumidores, nós não somos clientes, nós não somos fregueses, mas às vezes nos comportamos como tal. Frequentamos a igreja e temos facilidade para reclamar da climatização. Frequentamos a igreja e começamos a reclamar da música. Frequentamos a igreja e reclamamos da palavra, como se o ambiente e a liturgia fossem feitos, produzidos para o nosso bem-estar. Apesar do ambiente, da liturgia precisarem ser feitas com excelência, eu e você não somos clientes no reino de Deus. Deus nos vê como servos. Eu disse no início da mensagem, nós somos trabalhadores. Em dada ocasião, Jesus olhou para a multidão que estava carente. Jesus já tinha criado a sua igreja. Jesus já pensava nesse negócio aqui, nesse movimento orgânico. Jesus disse assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ainda hoje Jesus olha para esse mundão e diz: a seara é grande e a demanda é grande. Jesus olha para essa igreja e diz: a demanda é grande, mas poucos são os trabalhadores. Jesus te pôs na igreja para ser um trabalhador, para ser um servo. Quanto dos seus dons você tem ofertado para o reino de Deus? E no sábado essa exigência é maior. Falei aqui em outras mensagens que sábado é dia de qualidade de vida. Nós temos que viver saudavelmente com nossos familiares dia de sábado. Eu falei que sábado é dia de descanso físico. Eu falei que sábado é dia de congregar. Mas no nosso sábado também tem que caber trabalho espiritual. Parece uma contradição, mas esse é um princípio bíblico. O dia de repouso também é um dia de trabalho. Nós jamais devemos achar que trabalhar no sábado para Deus é um desperdício. Servir a Deus é uma honra. Servir a Deus é um privilégio. A gente vai ser devedor sempre de Deus. Nada do que a gente faça no reino de Deus nos deixará com crédito nos céus. Uma vez eu ouvi um pregador orar dizendo: Deus, se eu tenho crédito no céu, então ouve a minha oração. De verdade, eu orei pelo pregador e disse: Senhor, não ouve a oração dele. Abençoe ele por graça, porque crédito ele não tem. Ninguém tem crédito no céu. A gente trabalha para fazer um culto como esse, irmãos. É um trabalho tenso. Para você de casa assistir essa mensagem com qualidade, tem gente trabalhando a ponto de suar a camisa, às vezes literalmente. Para os louvores serem ministrados aqui na igreja, são horas e horas de treinamento. Para essa palavra ser pregada, às vezes são dias de pesquisa. Mesmo trabalhando no reino de Deus, nós somos devedores. Porque nós não podemos pagar aquilo que Deus fez e fará por nós, jamais.
E quando o assunto é sábado, sábado é dia do Senhor. Sábado é dia de trabalhar para Deus. Amém? Sábado é dia de trabalhar para Jesus. Jamais devemos nos furtar de colaborar na igreja e na vida daqueles que precisam de nós. Servir na igreja com nossos dons e ministérios é um dever, principalmente no dia de sábado. Falar do amor de Deus, convidando pessoas para frequentarem os cultos no dia do Senhor, também é o dever de quem serve ao Senhor, de quem serve ao Deus Todo-Poderoso. O Senhor sabe o quanto eu e você somos úteis. Jamais devemos abrir mão de colaborar para a expansão do reino de Deus na terra. Fique em pé, irmão, por gentileza. Fique em pé, irmã, por favor. Mateus 25, Jesus ele cita a parábola dos talentos. Jesus nos compara, mais uma vez, a trabalhadores. Jesus diz: o reino dos céus é um campo de trabalho, onde tem patrão e trabalhadores. O patrão precisa fazer uma viagem e ele confia talentos aos trabalhadores. Para nós hoje, talento, na nossa gramática, significa capacidade, dom. Mas naquela ocasião que Jesus citou a parábola, talento era uma moeda, tinha valor monetário. Mas a proposta de Jesus é falar sobre os nossos dons, falar sobre o nosso empenho, nossa disposição, nossa disponibilidade. Essa era a ideia de Jesus. Jesus confiou talento aos homens. Meus irmãos, essa parábola de Mateus 25 nos ensina que tudo que a gente sabe fazer nessa terra, Jocely, é porque Deus nos deu capacidade. Sabe, Shirley? Se você sabe cantar, é porque Deus te deu capacidade. Se eu sei falar em público, é porque foi Deus que me deu essa capacidade. Se tem alguém na porta e consegue ser carismático a ponto de uma pessoa se sentir acolhida aqui na igreja, é uma capacidade dada por Deus. O que estamos fazendo com essa capacidade que Deus tem nos dado? Temos utilizado para o nosso próprio benefício somente? Ou será que temos colocado nossa disponibilidade, os nossos dons, a nossa disponibilidade a serviço do reino também? Deus deseja que o seu tempo e os seus dons sejam investidos no reino. Deus deseja que os seus dons sejam empreendidos na obra. Quando Cristo Jesus voltar, não está longe disso, os sinais apontam para o retorno de Jesus. Essa guerra da Ucrânia é prevista na Bíblia, nas profecias do Mestre. Quando ele voltar, haverá um dia de prestação de contas. Nós vamos prestar contas do que fizemos com a vida e com os talentos que Deus nos deu. Na parábola que eu citei, os trabalhadores tiveram que dizer o que fizeram com os talentos. O que nós vamos dizer para Deus, Cleiton? O que vamos dizer para Deus, Vanessa? Sara? O que vamos dizer para o nosso Senhor quando estivermos diante dEle? Deus espera que nós sejamos produtivos, sobretudo no dia do Senhor. Sábado é dia de Deus. Seja produtivo, meu irmão. Eu vou orar por você, para que o seu ânimo, o seu tempo estejam devotados ao Senhor. Sobretudo no 7º dia. Sábado é dia de proclamar. Sábado é dia de levar gente para a igreja. Sábado é dia de nós servirmos a Deus com toda a intensidade. No final do culto eu vou orar pelas suas necessidades, mas nesse momento específico eu quero orar pela sua disponibilidade para Deus, porque Deus te colocou no reino para ser um trabalhador, não esqueça disso. Pai, eu te agradeço pela palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. A palavra de Deus é rica nos seus ensinamentos. E hoje nós fomos lembrados do dia
em que Jesus Cristo foi confrontado pelos fariseus em plena sinagoga, em pleno culto. Jesus foi para o ambiente de adoração, para ouvir a palavra, mas foi obrigado a ouvir perguntas críticas, perguntas maliciosas. Mas o nosso mestre, sempre cheio de intencionalidade, nos ensinou que sábado não é dia de ficarmos irritados com as pessoas. Sábado é dia de abrir a nossa boca para falar do amor do Pai. Tem muita gente que nós vamos encontrar ao longo do sábado, pessoas que precisam de uma palavra de ânimo, pessoas que precisam entender melhor o Evangelho, e cabe a nós, ó Deus, a nos pronunciarmos corretamente. Cabe a nós, ó Deus, multiplicar a Tua palavra, porque sábado é dia de expressarmos o Teu Evangelho às pessoas que estão à nossa volta. Sábado, ó Deus, também é um dia especial, um dia de nós servirmos a Deus com os nossos dons. O Teu filho, na sinagoga, usou o dom para curar uma pessoa. O Filho de Deus não abriu mão de servir ao Pai no dia de sábado. Pelo contrário, Ele dizia no dia de sábado: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu Deus, se o Filho de Deus, se o Teu Filho, que não deve absolutamente nada, se empenhou para trabalhar nesse dia especial, quanto mais nós precisamos devotar o nosso tempo e os nossos ministérios a serviço do Rei Jesus, a serviço da causa. Meu Deus, que a Tua palavra produza despertamento, que tenhamos ânimo, disposição, porque estamos neste mundo para Te servir. Não somos clientes, consumidores do reino, nós somos servos. E não queremos ser servos negligentes, servos infiéis, servos imprudentes. Queremos, Deus, doar o nosso melhor, porque o Senhor merece o melhor de nós. O Senhor merece o nosso melhor tempo. O Senhor merece a nossa melhor dedicação. O Senhor merece o nosso melhor empenho. Meu Deus, se nos empenhamos para ganhar dinheiro ao longo da semana, nós queremos nos empenhar, Senhor, para fazer a Tua obra, expandir aqui neste mundo. Se o nosso dom, meu Senhor, for cantar, queremos dar o nosso melhor para cantar com excelência. Se o nosso dom for higienizar, queremos higienizar da melhor maneira, dando a nossa excelência para o Senhor. Seja qual for o nosso dom, ó Deus, queremos Te ofertar o nosso melhor, porque o nosso tudo pertence a Ti, porque o nosso eu pertence a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa compreensão, porque nós somos Teus servos. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas queremos estar no meio desses poucos trabalhadores, para fazer o Teu reino e o Teu nome conhecido pelos 4 cantos deste mundo. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Por favor, meu irmão, minha irmã, por uma questão didática e até mesmo espiritual, repita comigo. Se você desejar, levante uma das suas mãos. Jesus disse para aquele homem: estenda a sua mão. Vamos agora no imaginário, imaginar que Jesus está pedindo para levantarmos nossas mãos. Repita comigo, por gentileza: Jesus, aqui eu estou como Teu servo, para fazer o meu melhor, para expandir o Teu reino, para a glória do Teu nome. Serei Teu servo, e servo que faz de todo o coração.